Muito boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Saudade, né, de ver todo mundo junto, reunido. Mas com a graça de Deus vai passar. Por hora vamos nos consolando e nos fortalecendo, porque é Semana Santa, meus irmãos, minhas irmãs, e a palavra de Deus está aqui para nos fortalecer, para nos restaurar. Então eu gostaria de convidar você, livro de Jó, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. Amém? A palavra nos diz: Jó então se levantou, rasgou seu manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Jó é um lendário personagem que a Bíblia nos traz para revelar para nós aquilo que é um drama universal. Todo mundo conhece a história de Jó a partir de uma história sofrida, a partir de perdas que ele foi sofrendo ao longo do tempo, mas que não perdeu a fidelidade a Deus. Mas o que nós precisamos também levar em consideração é que só perde quem tem. Por isso, para chegar nesse versículo que nós acabamos de ler, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, é necessário nós sabermos como foi a história de Jó até chegar a esse momento. É necessário que a gente compreenda que a palavra diz muito claramente para nós que Jó, meus irmãos, Jó tinha de tudo. A palavra nos diz que Jó tinha camelos, que tinha bois, que tinha jumentos, que tinha ovelhas, que tinha escravos. Logo no início do capítulo, a palavra nos vai dizer que Jó era um dos homens mais ricos de toda aquela região de onde ele saiu. E por essa razão, nós, iniciando essa Semana Santa, precisamos começar agora a fazer um processo de olhar quando estamos com Deus e por que estamos com Ele. Porque a grande provação que se... Obrigado. A grande provação que se estabeleceu na vida de Jó, ela tem início, a palavra também nos informa sobre isso, ela tem início a partir do momento que ela informa que Jó era um homem reto, era íntegro e era temente a Deus. Jó era reto, íntegro e temente a Deus. Mas Jó tinha tudo isso que nós falamos agora. Jó era um dos homens mais ricos, ele tinha saúde. A palavra vai dizer que ele teve 7 filhos e 3 filhas e que eles se banqueteavam juntos. Jó não tinha do que reclamar. A vida de Jó era a vida que todo mundo pediu a Deus. Não lhe faltava nada. E a palavra nos sugere que a provação recai sobre a vida de Jó justamente porque é colocada a dúvida se ele era temente a Deus, se ele era reto, né? E se ele era justo, era íntegro. Mas ele é tudo isso porque Jó tem camelos, tem bois, tem ovelhas, tem escravos, tem família, tem saúde, tem terras. E a provação recai sobre Jó justamente por essa razão. A dúvida que é colocada: Jó, ele teme a Deus ou é porque tudo vai bem
que ele permanece fiel e firme. É porque não lhe falta nada. Isso, meus irmãos, nós vamos ver ainda no capítulo 1, no versículo 10, quando diz: não cercaste com uma muralha a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Justamente nos representando, nos mostrando essa ideia de que Jó era reto, porque não lhe faltava nada. E aí nós começamos a mergulhar um pouco agora nas provações que vieram sobre Jó, permitidas por Deus, para nos falar desse drama que vivemos. Jó começa, a palavra nos diz, Jó começa perdendo os seus bens. Acontece lá um problema, ele perde lá os bois, depois ele perde as ovelhas, mais à frente um pouco ele perde os camelos, logo em seguida ele perde os escravos e quando vê, Jó não tem mais nada de bens. E a palavra também nos sugere dizendo que tudo isso aconteceu muito rápido, porque a palavra diz assim: ainda este falava dando a má notícia do que tinha acontecido e já vinha uma outra má notícia. E mal ele terminava de dizer que ele tinha perdido os bois, aí já vinha um outro mensageiro dizer que não foi só isso, ele agora perdeu os camelos. E mal tinha acabado de perder os camelos e agora perdeu os escravos. E como se não bastasse ter perdido todos os seus bens, de ter ficado sem nada, a provação na vida de Jó recai agora não mais somente sobre os seus bens, mas recai sobre algo que para nós ainda é mais sagrado, é mais importante. E a provação agora vem sobre seus filhos, sobre a sua família. A palavra nos diz que eles se banqueteavam em determinado lugar e acontece um furacão e as paredes do lugar caem sobre todos eles e os matam. E de repente, num estalar de dedos, como quem achava que tinha todo o tempo do mundo, Jó se vê sem bens, Jó se vê sozinho, Jó se vê sem sua família. Jó foi atacado naquilo que era de mais importante para ele. E aí, meus irmãos, toda essa história, para chegar para nós, essa palavra na noite de hoje, para dizer que depois de acontecer tudo isso, depois de sofrer todas essas dores e todas essas perdas, Jó, o temente, íntegro, justo e fiel, nos diz esse versículo que nós lemos. Rasgou seu manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor tirou, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É nesse contexto que Jó diz essa palavra, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. É muito bom e é muito pertinente quando nós dizemos isso, até mesmo de coração, quando nos é cabido. Mas é muito difícil dizer quando o sapato está apertando. Quando a perda é real. Quando a perda é concreta e está à flor da pele. Jó é para nós, na noite de hoje, o exemplo de fé daqueles que hoje sofrem as suas dores. E que vão entrar nessa Semana Santa configurando suas dores, as dores de Jesus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E não parou por aí. Porque a provação, além de ter tomado os bens, além de ter tomado a família, agora recai sobre algo que diz respeito intimamente à pessoa de Jó. A provação seguinte vem em torno da sua saúde. A provação agora não lhe permite ser retirada da vida, mas vem sobre a sua saúde. E a palavra diz que Jó foi acometido de uma úlcera da cabeça aos pés.
E ele se coçava tanto com isso que foi necessário ele pegar um caco de telha para se coçar. E eu fico imaginando como seria isso. Que dor, que agonia. E ele se joga nas cinzas para ver se ameniza aquilo. E mais na frente, na palavra, ainda no capítulo 2, agora no capítulo 2, primeiro, quando nós nos encontramos diante dessas provações, a palavra vem nos alertar. No versículo 9 do capítulo 2, a mulher de Jó disse-lhe: persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morre. Parece que no momento que estamos mais doloridos, mais perdidos, aí agora no lugar da provação chega ainda as tentações, que são as palavras que vêm para tentar nos desestabilizar ou fazer piorar a situação que nós já estamos. Daqueles que muitas vezes torcem para que nós caiamos, para que a gente se dê mal. E muitas vezes nem só isso, gente. Não são aqueles nem que torcem por isso, mas são aqueles que não consideram Deus na sua vida. São aqueles que Deus só serve para os momentos de emoção que se vive quando estão juntos, cantando e louvando, somente na bonança. São aqueles que, muitas vezes, para não dizer que nós mesmos, às vezes, fazemos isso conosco mesmo. Às vezes, no caminhar, nós não suportamos a primeira perda e já tendemos a colocar a presença de Deus em xeque. E já passamos a duvidar. E já passamos a duvidar daqueles que falam de Deus, daqueles que dedicam sua vida inteiramente a Deus e para fazer você acreditar. Mas sabe o que foi que aconteceu com Jó? Depois das provações e depois desta tentação de sua mulher? No versículo 10, mais uma vez, versículo 10 do capítulo 2, Jó vai dizer: se aceitamos de Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? E conclui: em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Jó não se revoltou contra Deus. Nesse momento de dor, nesse momento de perda, de tentação e de provação juntas, Jó não pecou contra Deus. Porque quem é que está acima de todas essas coisas? Quem é que tem o desejo da presença do Deus Altíssimo? Jó, hoje, para nós, meus irmãos, essa história vem para que nós venhamos a aderir, a nos configurar nessa semana a esse sofrimento de Cristo, na perspectiva de que Ele é real na minha e na sua vida. Na perspectiva de tudo que já vivemos com Ele, não pode ser descartado. E venha nos ensinar, na noite de hoje, minha gente, que nós precisamos percorrer esses estágios para amadurecer a nossa fé. Sim, porque parece que às vezes nós chegamos num primeiro estágio da nossa fé e o que não é ruim, chegar pelo estágio, vamos dizer assim, da emoção, mas o que não dá é para ficar só nela. Se Deus nos fala no silêncio, muito mais falará na emoção também. Mas aí vai depender, e é por isso que isso sirva até para a partir dessa adoração de hoje, quando Jesus estiver aqui presente no meio de nós, que você possa se colocar numa postura, não mais de quem apenas busca uma emoção, busca satisfazer ou massagear o seu ego, mas se coloque numa postura de alguém que tem fé num Deus que existe e é real e se coloca como um pão para ser adorado e ser alimento para nós. Que o nosso espírito é alimentado quando Ele nos alimenta. Então, minha gente, não caiamos nessa de simplesmente
ficar vivendo paralisados nesse primeiro estágio, que é esse estágio somente da emoção. Que nós possamos usar da emoção que nos atrai, dos louvores cantados, das lágrimas roladas, das palavras que tocam o coração. Que nós possamos nos apegar a isso como quem se apega a uma corda para subir. E não mais para ficar se divertindo com aquilo. Não dá para simplesmente achar que Deus só está presente quando eu estou junto com todo mundo, cantando, louvando, erguendo as mãos, chorando. Não dá para dizer que eu estou bem e que eu estou com a fé firme somente nos momentos da emoção. Somente quando eu chego nos lugares de celebração, que nem isso nós podemos mais. Mas quando você está aí na sua casa, assistindo agora, e as palavras vêm e lhe emocionam, e você diz, sente essa presença de Deus. Se você paralisou somente nesse momento, meu irmão, você não aguenta um vento. É como a palavra que diz que construiu a casa sobre a areia. Está na emoção. Vieram os ventos e logo a casa se desfez. Afundou. Né? Mas o que é que falta? Eu não posso simplesmente achar que Deus está comigo só no momento que está tendo palavras para mim, que está tendo palavras misericordiosas, né? Momentos de orações fortes, como a gente diz. Mas eu preciso amadurecer, porque nós estamos vivendo um momento de travessia difícil. E eu estou dizendo isso para você, meu irmão, para que a gente não vá caindo, ficando pelo meio do caminho, como semente que cai no meio dos espinhos e vão sendo sufocadas, porque ficaram somente na emoção. Não houve ainda uma entrega. Você precisa crescer na fé, amadurecer, para alcançar esse segundo estágio, que nós podemos chamar da estabilidade da fé. Que é quando eu posso até nem sentir mais arrepio. É quando eu estou rezando aqui, eu já nem estou mais chorando muito. Já não é qualquer coisa que nos faz chorar. Não estou dizendo que chorar é ruim, mas é porque também tem gente que vai entrando no portão e já vai se derramando porque viu alguma coisa, né? E aí já vê o diácono e já cai, né? E por aí vai. E quando isso cessa, acabou a fé. É um momento de estabilidade da fé. Porque você começa a suportar os ventos que vêm na vida. E você começa a perceber que o tato já não sente mais tanto. Já não há mais tanto esse arrepio. Mas a sua fé não muda nada. Você vai começar a perceber que as perdas vão chegando, como chegaram para Jó. Mas você pode até cair. Não vai ficar esperando acontecer as coisas, esperando melhorar. Vai buscar, vai lutar. Mas a sua fé permanecerá inabalável. Porque você fez uma experiência, saiu da emoção. Você vai poder chegar para Deus, para a sua família, para você mesmo e dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a palavra. Para que você não fique colocando a todo momento em dúvida o chamado que Deus te fez, isso que estamos fazendo aqui. Porque é muito fácil, na hora que, como a gente costuma dizer, que o fogo está pegando, está aceso, é muito fácil estar junto. É muito fácil dizer eu te amo. É muito fácil dizer eu estou aqui para o que você precisar. Mas assim como Jó em relação a Deus, o difícil é nessas horas dizer: bendito seja o nome do Senhor. Talvez você até esteja aí fazendo agora com essas palavras
o seu próprio exame de consciência. E quem sabe relembrando momentos recentes ou mais antigos em que você foi se deixando perder por isso. Porque a palavra já não tocava mais, né? Eu já não sentia tanto amadurecimento da fé. O amadurecimento acontece a partir da decisão. A partir do momento em que eu deixo de sentir um amor como um sentimento e passo a amar a partir de uma decisão. Aí, meu amigo, eu decidi, não há nada que caia sobre mim que me faça agora desviar da fé em Deus. A história de Jó não está aqui para dizer para nós que a fidelidade dele estava justamente interligada à bonança que ele vivia, a vida boa que Jó tinha, porque estamos sujeitos a muitas coisas, né? Mas nós não podemos descartar nosso Senhor e os nossos irmãos, porque a palavra nos diz: amar ao próximo como a ti mesmo, né? Se amares a um desses pequeninos, é a mim que estarás amando. Então não posso olhar para os meus irmãos com esse descrédito, com esse desprezo. Meus irmãos, vou lhe dizer uma coisa. De quem já passou por algum deserto, e eu sei, talvez muitos aqui, até desertos muito maiores do que eu já vivi, e cada um aqui que eu vejo, olho ali na tela, e fico imaginando os Jós que tem aí, os Isaques que cada um teve que entregar, que Deus pediu. Fico olhando ali as carinhas, imaginando o que dessa tela para trás, o que essa vida não carrega. Que situações ali. Cada vida, um mundo. Um mundo diferente, cada um carregando as suas aflições, os seus medos, mas também as suas alegrias, as suas dores, as suas razões, né? As suas ideias, os seus interesses, né? E a gente vai vivendo isso junto e fica olhando cada um na perspectiva de dizer para você que um deserto na vida pode ser para você a possibilidade do seu encontro com Deus. O deserto pelo deserto não vale nada, mas o deserto vivido na perspectiva da entrega a Deus pode proporcionar para você o encontro com Ele. Pode ser a sua oportunidade, porque até então, se você está lá com suas posses, com seus bois, seus camelos, seus escravos, suas terras, seus familiares, se tem tudo, e você não acabou não se abrindo, não transcendeu a essa realidade divina, você cegou. Você pode muito bem viver essas coisas, como Jó prova aqui no meio de nós, que ele viveu tudo isso, tendo tudo, mas sendo temente a Deus, mas considerando Deus na sua vida. Você pode viver normalmente isso, mas se isso de alguma forma te cegou, o deserto é o lugar do teu encontro com Deus. Não viva o deserto só por viver. É nele que nós temos a possibilidade de encontrar a Jesus. Tenha a chance de se fazer assim com Ele, né? A palavra lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 24, de um homem que fala daquele homem possesso. Ela vai dizer assim que o homem possesso disse a Jesus: Jesus de Nazaré, viestes para nos destruir? Porque me parece, gente, que às vezes nós caímos nessa tentação, exatamente uma tentação, de achar que seguir o caminho de Deus, é um caminho que vai nos destruir, como o próprio diabo sugere. Parece que as renúncias que nós temos que fazer, em nome de Deus, os sofrimentos que temos que passar, pela decisão de seguir a vocação que decidimos, parece que vai dando, nesses momentos de tentação,
vai estipulando em nós aquela vozinha da mulher aqui, ó, na palavra de Jó, aquela vozinha que vai dizendo, é isso mesmo? Por que você não amaldiçoa a Deus e se livra de tudo isso? É como se Deus estivesse, o sentimento de que Deus estivesse roubando a nossa família, que Ele estivesse roubando os nossos bens, de que o próprio Deus estivesse roubando o nosso tempo. É o momento em que você, pela entrega que deseja fazer ou que já fez, é tentado a ficar se questionando e dizendo, será que isso está valendo a pena? Às vezes nos pegamos enxergando somente o momento da perda. É o momento em que tiramos os olhos do céu e voltamos somente o olhar para a nossa pele, para a carne. Não deixe que essa palavra, Deus não veio para nos destruir. Quem quer aprontar isso é o maligno. Se isso tem surgido no seu coração, meu irmão, na adoração de hoje, peça a Deus que te livre deste sentimento. Que te livre dessas inclinações. Que você tenha essa possibilidade realmente de realizar esse exame de consciência e superar isso, porque isso te fará. Isso te ajudará a sair do estágio somente da emoção para esse da estabilidade. E se você unir isso, a sua oração, a sua verdadeira decisão de seguir, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, aí você entrará no estágio da adoração, de ser um adorador. E aí, meu amigo, não tem quem lhe segure mais. Porque agora você já passou pela emoção, você já passou pela estabilidade, e aí não tem vento que lhe derrube mais. Porque você se tornou um adorador. E você pode estar perdendo bens, e você pode estar perdendo família, e você pode estar perdendo tudo. Mas se você não perdeu a sua fé no Deus Salvador, a palavra nos fala em Jó, o Deus que deu a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? Beleza, vamos aceitar. Mas você não perderá a alegria que é fruto do Espírito. O Senhor quer que tenhamos vida e vida em abundância. Quando a vida em abundância não for possível, só nos restará a fé. E é nela que nós precisamos nos apegar. É nela que nós precisamos nos deter, minha gente. E aí, quando você entrar nesse estágio da adoração, de ser esse adorador, aí você já vai estar querendo acordar de madrugada, e você já vai querer rezar de madrugada para falar com seu Deus, e você já vai querer servir cada vez mais os teus irmãos, servir na realidade que é a tua primeira realidade, seja você chamado ao que for, a vocação que for, mas você terminará a sua vida dizendo como São Paulo, combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé. Você continuará dizendo como Jó, bendito seja o nome do Senhor. Você tem coragem, meu irmão, agora? Eu sei que estamos ainda em pregação, mas ela vai nos levando a rezar. De olhar para dentro de si nessa hora, sabendo de tudo que você está vivendo hoje. Fechar seus olhinhos aí, juntar suas mãos e dizer a Deus: o Senhor deu. O Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E se abandonar nele, se abandonar inteiramente nele. Se abandonar não é se acomodar. Se abandonar é se despojar nas mãos de um Deus que alcança aquilo que nós não podemos mais alcançar. E saber que se Ele faz, Ele é Deus, e que se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Essa é a realidade. Por isso, meus irmãos,
nós temos uma graça. Diante de tudo isso, nós temos uma grande graça. Apesar de não podermos exercê-la completamente devido a esse distanciamento que vivemos. Mas a palavra ainda no livro de Jó vai dizer mais para frente que Jó estava tão arrasado, ele estava tão desgraçado, depois de todas essas perdas, depois desses problemas até na saúde, das feridas, da úlcera, que ele ficou irreconhecível. Mas 3 amigos, a palavra de Deus fala. 3 amigos de Jó, sabendo que assim ele estava, caminharam e foram visitá-lo. A palavra vai nos dizer que quando esses amigos se encontraram com Jó, de fato não reconheceram de tão acabado que ele estava. Estava externamente acabado, mas Jó acreditava em Deus. Jó não profanou o nome de Deus, mas ele teve 3 amigos. A palavra vai dizer, estou resumindo aqui para você, a palavra vai dizer que esses amigos chegaram e não o reconhecendo, tentaram ajudá-lo. Vendo que não tinha muito o que fazer, mas, veja, ficaram com ele durante 7 dias e 7 noites, ao lado dele. Jó devia ter muita gente ao seu redor. A palavra no início fala que quando ele tinha tudo, os filhos viviam se banqueteando, a casa deveria ser cheia. Lembra da emoção, do fogo, quando está tudo dando certo, quando a gente está concordando. Jó tinha de tudo, a casa estava cheia, eram muitos amigos. Mas agora, depois de perder tudo, depois de não ter mais nada, apenas 3 se lembraram de Jó. Por isso que eu falo que temos uma graça. Temos a comunidade católica em adoração para ser para nós esse amigo que vem te visitar, mesmo que assim. Para levar uma palavra de Deus para você. Para, na nossa limitação, continuar fazendo aquilo que é missão de Deus para nós, que Ele nos confiou. Que é de espalhar o nome dEle, para que você tenha verdadeira vida. Para que você seja livre dessas amarras. Essas amarras de viver feliz somente quando tudo caminha bem. Para que a sua fé seja firme, ela não caia somente na emoção. Ela não caia na primeira perda, no primeiro obstáculo. Jó teve esses amigos. Sabe, minha gente, lembrando dessa história, desses 3 amigos que vieram visitar Jó, eu fico pensando aqui agora, nos amigos que a gente tem, naqueles que a gente pode contar. Eu penso que amigo é aquele que, quando acontece algo muito feliz, quando acontece algo muito alegre na nossa vida, ou quando acontece algo muito triste, muito doloroso, os verdadeiros amigos são sempre aqueles que nós somos os primeiros a lembrar deles, nesses momentos. Ou quando a gente está muito triste, a gente se lembra, é aquele que dá vontade de ligar naquela hora. Quando a gente está muito feliz, quando aconteceu algo maravilhoso, que dá vontade de ligar, são aqueles que nós primeiro lembramos e quer compartilhar. Coisas que a saudade afeta, que não nos permite muitas vezes viver. Mas a palavra dita, verdadeira, estou aqui. Estamos juntos. Às vezes a gente não tem nem o que dizer. Que o sofrimento do outro é tão inalcançável humanamente para nós, que a única coisa que nos resta dizer, qualquer coisa, estou aqui, viu? Estamos juntos.
São aqueles que, na hora que o sapato aperta, na hora que a aprovação vem, a gente consegue dizer isso. Eu não sei se você tem aí do seu lado, na sua casa agora, as famílias estão reunidas, vai estar aí os maridos, esposas, pai, filho, filha. Não sei se você tem esse amigo. Se ele está longe, você pode mandar um zap para ele aí agora. Só dizendo a ele assim: chegamos até aqui, estamos juntos, viu? Estou aqui. Quem sabe olhar, sabendo de tudo que você já passou, chegou até aqui hoje, olhar também o daqui para frente, o que virá, porque a gente não sabe. Veja que na vida de Jó tudo foi tão rápido. Quem sabe você olhar para ele agora, mandar essa mensagem: estou aqui, viu? Se for até necessário, pedir esse perdão. Falhei contigo, me desculpa. Fui ausente. Não dei a você a mesma atenção que você me deu. E o bom e constrangedor é que quando a gente diz isso para um verdadeiro amigo, ele vai nos responder: se preocupa não. Fiz porque te amo. Não fiz porque necessitava de que você me devolvesse. E para terminar, meus irmãos, que você possa, na adoração de hoje, se você fez isso na sua casa, olhou para o seu amigo, seu marido, sua esposa, seu filho, quem quer que seja, você mandou essa mensagem ou não, se você teve essa iniciativa de fazer isso, dizer estamos juntos, estou aqui, nessa Semana Santa, em que a liturgia nos levará a atualizar no tempo presente o sofrimento do nosso amigo, do nosso Deus. Que você no dia de hoje possa chamá-lo sim de amigo. E dizer que, pela força não das minhas palavras, mas da palavra de Deus que é vida para nós. Porque a palavra tem esse poder, ela é de salvação. Ela é uma palavra que transforma. Que você possa, na adoração de hoje, configurar a sua vida e a sua vivência dessa semana ao nosso grande amigo, que é Ele quem nos inspira a dizer, mesmo quando nós não somos fiéis a Ele, mesmo quando nós não vamos visitá-lo, mesmo quando nós desacreditamos dEle através dos nossos irmãos, mesmo quando nós o trocamos, o substituímos, mesmo quando nós o colocamos em segundo plano, e a gente diz, me perdoa, amigo. É Ele o primeiro a dizer, filho, eu te amo. Não entreguei a minha vida pelo que você fez, pelo quanto você foi bom. Eu entreguei por amor. Que seja essa inspiração a renovar na noite de hoje as vocações de quem nos escuta agora. Você que se decidiu por Jesus e que de alguma forma foi esfriando e fraquejando mediante essas tentações. Renova. Sinta agora a força do Espírito Santo que pode sim realizar dentro de você, manifestado no seu coração, porque ele está aí dentro. Que você adore para dizer ao seu Deus que você estará junto. A história de Jó é para nós uma prefiguração do Calvário do Senhor. Ele que perdeu tudo. Jó tinha todos os bens. Deus é Deus. Jó perdeu todos os bens. Jesus já nasceu pobre. Ele perdeu a família. Jesus foi traído por aqueles que eram a sua família. Jó perdeu a saúde. O Senhor se entregou na cruz. Jó teve 3 amigos que o foram visitar.
No final de tudo, na cruz, só tinha a mãe e o discípulo amado de Jesus. Então ele não deixou nada a desejar. Que você possa, então, meu irmão, se configurar nessa semana ao sofrimento de nosso Senhor. E observando, vivenciando esse caminhar do nosso amigo. Esse amigo que é o Cristo. Que Ele restaure as suas forças. Que Ele renove a sua fé. Que Ele amadureça a sua fé. Que Ele te tire somente do espectro da emoção. Mas que você use para crescer, amadurecer na sua fé. E que ao final de tudo, no decorrer da sua vida, você possa responder a Deus. Diante das tentações. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.